Olá! Quem já olhou para uma tabela de traços de concreto leve e pensou que precisava de um diploma de engenharia para entender aquilo? Pois bem, se isso já aconteceu, chegaram ao lugar certo. Hoje, a gente vai desmistificar completamente esse processo. Olha, é um cenário super comum, não é? A gente se depara com aquelas tabelas cheias de números, especificações para o concreto leve ou concreto celular e pronto, a confusão está instalada. Fica aquela pergunta, por onde é que se começa? Exato. O nosso objetivo aqui hoje é pegar nesse caos de informação e transformar em algo bem simples, bem organizado. A ideia é deixar de lado duas tabelas complicadas e adotar um sistema que é muito, mas muito mais intuitivo e prático. Então, vamos lá. Para a gente chegar na solução, primeiro a gente precisa entender direitinho qual é o desafio. O que o método tradicional tem de tão complicado? E a diferença, olha, é gritante. De um lado, o método das tabelas técnicas é super complicado, rígido, exige cálculo atrás de cálculo e não dá muita margem para erro. Já do outro lado, o sistema de partes que a gente vai ver é o oposto. É intuitivo, flexível e o que é melhor, ele quase que nos convida a experimentar. Bom, vamos então mergulhar na solução. E ela se resume a um conceito bem simples, na verdade, o sistema de partes. A ideia central é a seguinte: o cimento é sempre a nossa referência, a nossa parte 1. Pensem nessa parte como a nossa unidade de medida base. Pode ser um balde de 10 litros, um saco de 10 quilos, não importa. O fundamental é que todos os outros ingredientes vão ser medidos em proporção a essa unidade. Ok, então quais são os ingredientes que entram nessa mistura? Vamos dar uma olhada em cada um deles. Aqui estão eles, os nossos protagonistas. O cimento, como a gente já viu, é a base, a nossa parte 1. Depois vem a areia fina, que mexe com a densidade, a espuma ou IPS, que é o isopor para dar leveza, e claro, a água, que ativa a mistura toda. É importante dar uma olhada nessas faixas de proporção, elas são nosso ponto de partida. Vamos começar pela areia. O ponto-chave aqui é que ela tem que ser fina e peneirada. Porquê? Para garantir que a mistura fique bem homogénea sem separar. E a quantidade? Bom, é ela que vai ditar a densidade final. Mais areia, mais denso e pesado. Menos areia, ou até mesmo nenhuma areia, e o resultado é um concreto muito mais leve. Agora atenção, um aviso muito importante sobre a espuma, que vem direto da fonte. A citação é clara. Se ela não tiver densidade e ela tiver muita água, você já detonou com o seu concreto. Não dá para ser mais direto que isso. Pois é, a qualidade da espuma é crítica. Se ela estiver muito aguada e inconsistente, ela simplesmente arruína a mistura. O que a gente busca é o contrário, uma espuma que seja densa, estável e com o mínimo de água possível. Esse é o verdadeiro segredo para funcionar. E agora uma informação que talvez surpreenda muita gente. Quando o assunto é IPS, o nosso conhecido isopor, sabe até quanto pode ir a proporção? Até 8 partes de isopor para cada uma parte de cimento. Isso mesmo, 8:1 é muita coisa. E o que isso significa na prática? Significa um concreto incrivelmente leve. Pensa nisso, é a solução perfeita para aquelas situações onde o peso é um fator crítico. Por exemplo, para regularizar contrapisos ou preencher grandes vãos sem sobrecarregar a estrutura. Ok, a teoria está vista. Agora vamos para a parte prática. Como é que a gente monta um traço usando esse sistema? Vamos ver um exemplo. Imaginem um traço inicial com isopor, com EPS. Um bom ponto de partida pode ser este, uma parte de cimento, e aí a gente adiciona meia parte de areia, 2 partes de EPS e uma parte de água. É uma receita base, bem simples, perfeita para começar a experimentar. Mas isso é fundamental, é preciso lembrar sempre que a receita ideal vai depender do projeto. Não existe uma fórmula única. Por exemplo, um bloco vazado, com paredes fininhas, vai precisar de uma mistura bem mais resistente e, portanto, mais densa do que um bloco maciço que vai ser usado só para preenchimento. Entende? E agora, a gente chega no que é talvez o conselho mais importante de todos. A verdadeira regra de ouro para dominar de vez esse processo. E a regra é simples, testar. E testar de novo. E de novo. O segredo é sempre começar com amostras pequenas. Criar uma amostra, anotar a receita exata que foi usada, deixar secar completamente e só aí analisar o resultado. Ver o peso, a resistência, a aparência, cada detalhe conta. É quase como criar um pequeno laboratório de testes pessoal. Com o tempo, esse processo vai criando uma espécie de biblioteca de traços. É o melhor jeito de ganhar sensibilidade prática, de entender na mão como cada pequeno ajuste em um ingrediente afeta o resultado final, seja na densidade ou na resistência. Então é isso.
Com este sistema de partes, toda aquela complexidade das tabelas simplesmente desaparece e o poder de criar e inovar fica literalmente nas mãos de quem está fazendo. A pergunta que fica no ar é: qual será o primeiro traço experimental a ser testado?